Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. A semana mais curta, né, por conta do feriado. Mas aqui a gente ainda continua nas atividades e no trabalho, né, e propagando muita informação com qualidade, com responsabilidade, trazendo hoje uma convidada mais que especial, Elídia Ramalho. Mas vamos assistir uma vinheta antes da gente começar o nosso bate-papo. E vocês todos sejam muito bem-vindos ao canal. Opa, agora sim, em definitivo. Obrigado a todos que estão nos assistindo pelas plataformas Facebook, pela plataforma do YouTube e também aqui ao vivo conosco. Muito obrigado de verdade por vocês participarem diariamente da nossa programação. Então, eu sou Jairo Teles, sou idealizador desse canal e sou conselheiro em Independência Química e hoje nós trouxemos Elídia Ramalho, uma psicóloga que vai se apresentar agora para a gente conhecer ela. Seja bem-vinda, Elídia, ao canal. Obrigado, Jairo, pelo convite. Boa noite a todos. E é um prazer estar com vocês neste dia para falarmos um pouco sobre o grupo de ouvidores de vozes. Eu sou psicóloga recém-formada e eu tenho curso de extensão em reabilitação do espectro autista e neuropedagogia e estou cursando pós-graduação em análise do comportamento aplicada ao TEA, que a gente visa a trabalhar com pessoas do espectro autista, que hoje é uma gama muito grande, e assim, a gente procura sempre ajudá-los em suas adaptação para eles, no que for melhor no contexto que eles estão. E produzir assim, coisas que auxiliem eles e que sejam capazes de ajudá-los a se colocar melhor junto à sociedade. Que hoje eles têm muitas dificuldades, às vezes, em habilidades, que habilidades deles são diferentes das nossas, e isso ajuda muito eles nesses aspectos, que eles venham a compreender a nossa forma de agir, porque eles têm a deles e não que eles não sejam capazes de conviver melhor junto com a gente. Uhum. Muito bom, muito bom. E assim, já assim, para a gente começar a pensar, né, sobre a questão do autismo, eu separei algumas coisinhas aqui, Elídia, que diz assim, ó, as crianças com transtorno do espectro autista têm um comportamento diferenciado quando se refere às competências e habilidades sociais, pois elas têm grande dificuldade em manter os processos de comunicação e interação com o outro. Isso é quando criança. Adulto também
tem essa inabilidade ou, né, essa diferença, ou isso vai de acordo com a maturidade do transtorno do espectro autista, ou é só na fase mesmo de criança que ele tem como que eu diria, que ele apresenta essas questões? Sim, a gente trabalha, quando criança, no autista, a gente trabalha o processo de inclusão. E, às vezes, quando eles se tornam adultos, não são trabalhadas as habilidades sociais com eles. E eles têm grandes dificuldades nessas habilidades, porque a forma de compreensão deles é diferente da nossa. E desde que você consiga trabalhar essas habilidades com eles, eles vão compreender e aprender a se colocar. E, às vezes, essas dificuldades, os profissionais não trabalham quando criança, geralmente as habilidades sociais, que a gente deixa um pouco a desejar. Muito bom, muito bom. Essa habilidade social, será que... Só um pensamento, tá? Será que a inabilidade social, por exemplo, poderia ser um comportamento inflexível? Sim, que eles têm os aspectos, alguns, né? Porque a gente não pode generalizar, porque é um espectro. Se é espectro, cada sujeito ele vai determinar as dificuldades que ele tem. Então, você não pode generalizar que aquele é de um jeito e aquela outra pessoa vai ser igual a ela. Não. Eu tenho que trabalhar de forma singular a pessoa, sempre, né? Para todo tratamento, você tem que trabalhar sempre o sujeito, não só o diagnóstico dele também, né? Porque às vezes a gente trabalha mais o autista do que o sujeito, né? Muito legal. Que é o foco sempre da gente, para todo tratamento, é o sujeito. É assim, o diagnóstico dele serve para nos orientar sobre o tratamento. Então, o autista, ele tem várias dificuldades, né? Tanto que é um espectro, daí eu vou buscar aquilo que ele está apresentando dificuldades. No caso do adulto, ele tem rigidez no quê? Às vezes, na forma de compreensão do que eu falo para ele, ele não entende a forma como eu me coloco para ele. Então, assim, às vezes, e também a gente acha que o autista, vamos supor, que agora é nível, né? A gente fala nível 1, grau leve. Leve é para nós, não para ele, né? Então, por isso que é leve para a gente. Que, assim, para ele, às vezes, uma forma de compreensão do que eu falo não é leve, porque ele não entende como eu me coloco. E para ele tem que fazer toda uma manobra para entender sobre o assunto que eu estou falando. Sim. E isso, às vezes, a gente não percebe, que é uma coisa tão simples para gente, às vezes, assim, para a gente entender, e para eles, não. E eu também fiz alguma pesquisa, e inclusive eu tive um recorte do meu tempo de atuação profissional. Eu tive o prazer de frequentar um centro de referência sobre o autismo, que aqui na cidade de Jaguariúna, e assim, é um centro muito bem montado, muito bem assistido por profissionais de excelência. E aí, na minha pesquisa com eles também, no dia a dia ali, eu também não tinha o manejo, né? Eu não tinha o entendimento de como abordar, de como entender. E aí eu fui aprendendo um pouquinho. E aí, uma das vezes que eu comecei a investigar um pouco sobre a questão do autista, eles apresentam habilidades psicomotoras prejudicadas, é isso? Sim, sim. E alguns têm, às vezes, dificuldades em se locomover, né? Aí tem toda a reabilitação, por isso que é um processo de reabilitação, né? Então, eu tenho que trabalhar as dificuldades que ele está se apresentando, que tem toda uma equipe multidisciplinar que vai lidar com esses aspectos. Por isso que a gente engloba sempre assim vários profissionais para atuar com eles. Muito bom. Não só um profissional, né? E assim, e é colocado também aquele profissional que ele precisa naquele momento. Porque, às vezes, eu ponho um profissional, vamos supor, eu coloco o psicólogo.
Mas ele não está precisando do psicólogo naquele momento. Ele precisa, às vezes, de uma terapia ocupacional. Muito bom. Aí eu vou, assim, atrasar aquele desenvolvimento dele. E, assim, hoje existem formas de você diagnosticar, né, precoce, para que ele tenha um desenvolvimento maior e conseguir um tratamento adequado, que antes se colocava somente o diagnóstico a partir dos 3 anos. E a fase de desenvolvimento da criança, ela é essencial para ela, nesse período dos 3 anos. Então, se eu não consigo produzir ferramentas nesse período, às vezes, para o desenvolvimento dele, vai atrapalhar ele. E essa, às vezes, vai ser crucial para ele o tratamento. Então, eu tenho que, às vezes, hoje existem diagnósticos que eu posso fazer de 3 em 3 meses, não fechado, que eu faço uma prévia, para ele auxiliar ele no tratamento. Que é porque, vamos supor, se for convênio ou convênios particulares, eles exigem que tenha um laudo profissional. Então, eu posso produzir um laudo de 3 meses para que essa criança venha a ter um tratamento adequado. Não esperar até 3 anos para fechar o diagnóstico dele. Uma outra coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lá nesse centro de referência, que inclusive uma das participantes lá, ela atua diretamente junto nós temos um grupo de recuperação em foco, que é a doutora, não vou me lembrar agora, mas no decorrer eu me lembro. E a gente faz bastante... A nossa proposta do Recuperação em Foco, a doutora Érica, a proposta do Recuperação em Foco é levar as informações, inclusive entrando aí no âmbito educacional, né? Então, levar um pouco de conhecimento aos professores, né? Como que é o manejo do espectro autista, orientar como que funciona as ferramentas adequadas de uso, né? Para que a gente consiga identificar o transtorno, para que a gente consiga adaptar esse sujeito com as outras pessoas, né? Então, uma das expectativas nossas do grupo por intermédio da doutora Érica, trazer essas informações. Enfim, uma outra coisa também que me chamou muita atenção, é preciso que tenha um referencial teórico, né, para que a gente consiga, de fato, ajudar esse paciente, né, além dos instrumentos de avaliação, e uma análise minuciosa da cultura que estamos inseridos. Sim. Isso tudo também faz a diferença quando você tem um acompanhamento com o autista, né, Lídia? Sim, sim. Todo o contexto, né, que o sujeito está, a gente tem que sempre analisar, que o contexto faz parte dele. E por isso que é colocado para a gente trabalhar juntamente com a família. Se eu não tenho o apoio da família, eu vou ter dificuldade de trabalhar aquele indivíduo. Porque faz parte. Um profissional sozinho, ele não vai conseguir se ele não tiver o apoio do familiar, principalmente nesse aspecto. Pode continuar, desculpa. Imagina. E assim, e o contexto, o familiar, o ambiente, tudo vai envolver esta pessoa, né? Em todo o aspecto, acho que todo sujeito, a gente tem sempre que avaliar na onde ele está, o momento que ele está, o que ele está passando, os familiares, o que está ocorrendo, qualquer diagnóstico, qualquer coisa, isso interfere também. Muito bom. Muito bom. Bom, deixa eu dar boa noite para a galera que está aqui. Estou colocando na tela, né? A doutora Miriam já chegou, o Wagner Rosa também já está aqui, a Mari também já está chegando aqui para comentar conosco, a Neuza. São pessoas aqui que acompanham diariamente o nosso canal, né?
com conteúdos diferenciados, que estão aqui nos acompanhando todos os dias. Sejam bem-vindas, né? Vocês que já são de casa, e também você que está nos assistindo aí, que não ainda nem comentou, mas está nos ouvindo pelo YouTube ou pelas outras plataformas. Faça a sua pergunta, faça a sua contribuição para que a gente possa te orientar hoje, se você conhece um pouco sobre o assunto que a gente está tratando, né? E agora a gente vai, de fato, entrar num dos temas pertinentes da nossa escolha do tema da live, que eu vou colocar aqui na tela para nós, né? Que é o diálogo sobre quem são os grupos de ouvidores de voz. É muito interessante isso, Elídia, porque assim, tem diretamente ligação com a minha atuação hoje em dia, né? Hoje eu trabalho dentro de uma instituição onde a maioria das pessoas que estão lá tiveram um problema com álcool e drogas, mas também tem pessoas que são de graus leve, moderado e um pouco mais grave, de uma esquizofrenia, enfim. E aí, eu queria primeiro fazer uma pergunta bem assim, curiosa mesmo. Vamos supor que eu recebo uma paciente ou um paciente lá que fala, olha, e tem alguns gestos, né, como se fosse de opressão, né, ouvindo algumas questões, e aí, quando eu for abordar, ele fala, olha, espera um pouco, tem gente falando comigo, tem gente querendo me ajudar, tem gente querendo me prejudicar. Como que eu faço uma leitura desse paciente? Porque cada voz que ela ouve tem algum sentido. Cada postura, cada gesto para ela tem algum sentido. Ou é uma defesa, ou é expondo de verdade, olha, tô me sentindo assim. Então, como que funciona o manejo e a identificação desses pacientes? Então, Jairo, esses pacientes, geralmente, quando estão, assim, nesse caso que está, às vezes as vozes estão potencializadas, o que eu tenho que, primeiramente, conversar com ele? O que essas vozes estão falando para você? Uhum. O que elas estão te orientando? Aí ele vai colocar, tem casos que às vezes fala assim, tá falando que eu não sirvo para nada, que geralmente é o que se coloca, que eu já vi isso em grupo que eu participei, que tinha uma determinada pessoa que falou que eu não sirvo para nada, mas ele não especificou que eram as vozes que falavam com ele. Por quê? Porque nem ele sabe o que são vozes, que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui. Porque muitas pessoas que ouvem vozes, elas nem sabem o que são. Por quê? Porque, geralmente, é se tratado apenas com medicamento. E eu não dou um sentido para aquilo que a pessoa escuta. E eu nem quero saber o que ela está escutando. Geralmente, eu acho, só não te cortando, geralmente a família, eu acho que expressa exatamente isso que você acabou de falar, né? Então, é só vozes, mas não está nem aí, nem um pouco preocupado com o que está acontecendo. E essas vozes, ela tem significado para eles, porque faz parte deles, é parte da pessoa. Ela não é, porque quando você coloca para ele o que está falando, ele vai virar para você e vai falar assim, mas nunca ninguém perguntou para mim. Nunca ninguém perguntou para mim o que essas vozes falavam. E você agora está me compreendendo. E por quê? Porque tem pessoas que tomam 27 medicamentos, como você sabe, e simplesmente ela toma esse medicamento e ela continua ouvindo as vozes. Por quê? Porque as vozes, ela não é tratada, ela não existe formas de tratamento, existe formas de compreensão e significado que eu dou para ela. Igual você colocou, a pessoa veio, esse ambiente que ela veio da casa dela, como que tá? Como que tá seu ambiente familiar? O que ocorreu lá? Aí ela vai colocar para você,
tá assim, tá conturbado, eu tô com dificuldades, as pessoas lá querem que eu trabalho, que é colocado, porque eu não faço nada, eu fico o dia todo sem fazer nada, eu tenho que produzir, que é colocado para a gente, né, que a gente tem que produzir, né, sociedade, né, se você não produz... Resultado, né? Sim, se você não produz, você não está sendo útil. Exato. E para eles é uma dificuldade enorme, porque eles não têm como trabalhar. E os familiares acham que eles simplesmente não querem trabalhar. Uhum. Então, eu tenho sempre que, quando eu abordar esse sujeito, colocar o que está ocorrendo com ele, conversar com ele, porque a pior coisa que é, assim, nesses contextos, ninguém quer escutar eles. Não se há escuta dentro de nenhum serviço de saúde mental que você vê que alguém aborda essas pessoas, principalmente quem tem esquizofrenia, que queira conversar com eles. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe aí um aparelho, né, da prefeitura chamado CAPS. E ali tem a proposta de acolhimento, tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um TO, tem as responsáveis técnicas pelo ambiente, mas existe um momento, ou existe algum profissional adequado para poder ter ali um acolhimento para esse tipo de paciente? Não existe. Não tem nenhum profissional adequado para fazer esse tipo de manejo dentro dos serviços de saúde, né? Que a gente sabe, assim, que tem uma precariedade, né? Sim, a interlocução, eu sempre trago aqui, eu acho que agora mais acessível, claro, né, com o andamento até da questão legal, do projeto Sim. envolvido, né, da pressão também que precisa ter diante de algumas políticas sobre isso, mas o que eu percebo, Elidia, claro, a substância psicoativa, ela pode sim, o sujeito pode sim, de tão grave que ele está dentro e agressivo no uso de substância, pode sim ter uma esquizofrenia, muito agora com essa questão Sim. da maconha e a questão desse K2 aí que está vindo, que loucura. Eu vou trazer um estudo sobre isso para o canal, para a gente entender um pouco mais sobre essa nova modalidade, né, de drogas, mas existem pessoas que já desenvolvem isso como criança, quando criança, ouvir vozes quando criança, e isso vai perpetuando, né, isso pode ser desencadeado com o quê? É assim, vozes, quando a gente fala o que são vozes, porque muita gente não conhece o que são vozes. Uhum. Vozes, ela é desde contextos históricos, desde a Grécia, se você for procurar estudos aí, a gente vai perceber que ela servia como os oráculos, vamos dizer assim, que ela servia como guia espiritual, ela servia como uma criatividade, um insight filosófico. E aí, com o passar dos anos, ela vai perdendo essas características transcendental que tinha. E aí ela passa a ter o quê? Um caráter de doença mental. E aí eu coloco essa doença mental, que hoje é a patologia, que é a esquizofrenia. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse ouvir vozes e coloquei ela como um sintoma de uma patologia, só que esse ouvir vozes, de acordo com estudos que existem, ela se desenvolve a partir da maioria de eventos traumáticos. Ah, tá. É isso que eu ia entrar agora. Legal. Sim, através do quê? Dos estudos aqui, assim, abuso sexual, a negligência emocional, vários aspectos disso daí. Vamos supor, quando a criança
às vezes é negligenciada emocionalmente, ou passa por um abuso sexual e ela não consegue ressignificar isso. Com o passar dos anos, vai se potencializando e eu começo a ouvir geralmente vozes, às vezes dos próprios agressores meus. Por isso que existem vozes que são ditas boas e ruins. É porque já aconteceu de eu estar dentro do setting terapêutico, não agora que eu estou atuando, mas em outras oportunidades, de eu começar a trocar essa ideia com o paciente, com o acolhido, na verdade, e aí ele falou, mas tem gente que me ajuda, mas tem gente que quer me matar, me perseguindo, não sei o que acontece, me ajuda, não estou entendendo. Aí dá aquela, parece que tem uma pressão mesmo naquilo, e aí, o que acontece? Ele estava até com um algodãozinho nos ouvidos, tipo, evitando acontecer, né? Mas... Sim, e se você parar, Jairo, para ouvir ele, perguntar para ele, que é o que a gente faz no grupo de ouvidores de voz. Quando que essas vozes, você começou a ouvir essas vozes? Aí ele vai tentar relembrar. Ele vai falar assim, eu estava passando por uma dificuldade, eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu tive dificuldades com familiares e eu queria me suicidar, e daí essas vozes começaram a ficar potencializadas. O que acontece? Esses eventos traumáticos, ele vai se potencializando e as vozes vai aumentando e elas vão trabalhar aquilo que eu não consegui trabalhar naquele evento, que é o que eu não consegui me ressignificar. E aí, com o passar dos anos, por isso que fala criança, com o passar, cada vez mais vai aumentando. E aí eu tenho um surto psicótico, que é colocado, o surto psicótico. Por quê? Porque aquilo vai se tornando cada vez maior dentro de mim. E eu não tenho maneiras de buscar formas de compreender aquilo que eu estou passando. Principalmente quando se tem, vamos colocar, um abuso sexual. Quando a criança, principalmente na fase da criança, né? Que ela não sabe nem o que está ocorrendo com ela. E a hora que ela se torna uma adolescente, aí ela vai compreender aquilo que ocorreu com ela. Exatamente. E aí ela começa a falar, nossa, agora eu estou ouvindo vozes e essas pessoas estão falando que eu não sirvo para nada, eu não presto, eu não sei. Mas o que está ocorrendo? Coisas que ocorreu lá atrás com ela. E o que a gente faz? A gente vem, eu te dou um medicamento e eu não trato aquele evento que ocorreu com você. Que o medicamento vai tratar a minha ansiedade que foi gerada durante aquilo lá, a minha depressão, mas ela não tratou os traumas que ocorreram. E eu nem escuto você, que hoje é a maior dificuldade que a gente tem de escutar as pessoas também, né? Sim, muito. E faz todo sentido para mim, Eridia, essa tua explicação. E, assim, esses traumas ligados a todas essas vozes. E quando você me falou assim, falou para a gente, né? E essas vozes podem ser, sim, das pessoas que agrediram, inclusive sexualmente. Nossa, me veio uma memória assim, muito clara, alguns pacientes, alguns acolhidos que eu já presenciei, né? Só que, claro, a gente tenta assumir um papel ali muito mais de ouvidor, né? Mais de atenção nas falas e tal. Mas outra coisa que você colocou também, muito importante, que não são todas as pessoas que não têm esse manejo, né? Então, eu encaro hoje, como profissional da área da saúde,
eu encaro como se fosse um sofrimento para essas pessoas. Sim. Elas estão carregando traumas que não foram identificados, né, por um profissional, traumas que isso geram dor e foram violentadas em todos os teores de pensamento da violação do ser humano, e aí traz consigo, na jornada da vida, todas essas questões para serem compreendidas. E aí chega para mim um paciente desse, como que eu vou fazer o manejo, né? Eu tenho para mim, Elidia, que o paciente que tem um grau leve, moderado ou mais agressivo de qualquer tipo de esquizofrenia ou psiquiatria, se você olha nos olhos, dá um abraço e oferece ouvido, você já ganhou aquele paciente 50%. Ele vai ter o estado de histeria? Vai, mas ele sabe que ele pode contar com você nesse momento. Eu acho que tem toda a diferença quando você ouve, quando você entende e quando você, junto com o paciente, desenvolve um plano de ação para aquilo. Faz toda a diferença. Sim, faz toda a diferença. Tanto que os grupos de ouvidores de voz surgiu exatamente através de um psiquiatra social da Holanda, que ele tinha uma paciente que ela tinha diagnosticado com esquizofrenia e ela estava com tratamento medicamentoso super forte e ela questiona ele, justamente isso. Eu estou tomando medicamento, mas eu continuo ouvindo as vozes. E elas vivem comigo desde quando eu era criança. E você fala para mim que ela não é real? Que é uma alucinação minha? Eu vou falar para você que é uma alucinação sua? Uma coisa que você sempre esteve com você? Aí ele começou a buscar estudos, a estudar e ficou instigado pela essa paciente, porque ela questionou ele, que aquilo que ele estava proporcionando para ela não estava fazendo efeito nenhum. Isso. E essa paciente, ela sofreu um trauma na infância, uma queimadura muito grave, e ela passou por esse evento. E aí, conforme ele vai estudando, ele vai vendo que tem a ver com esse evento, as vozes dela, com o sofrimento intenso que ela teve no decorrer, elas foram se potencializando. Só que quando ela busca ressignificar essa voz para ela, e ela começa a compreender e a trabalhar ela mesma as vozes, ela começa a ter uma qualidade de vida, que é isso que é o intuito do grupo de ouvidores de voz. Que é você proporcionar formas de ressignificação para o sujeito. Para ele ter formas melhores de sair do isolamento, porque a maioria todos são isolados. Você sabe? Porque a sociedade é cruel com eles. E eles, assim, rotulado a todo momento. O rótulo deles é muito grande. Muito grande, muito grande. E eu faço sempre um recorte, assim, dos comentários, da minha vivência, porque eu tenho uma larga experiência no manejo de pessoas acometidas pelo transtorno por uso de substância e outras comorbidades, decorrentes ou não do uso crônico. E aí é uma outra pergunta curiosa que eu tenho. Por de fato, a não compreensão, né, por não ter o entendimento da família, por exemplo, e também não ter tido a oportunidade de ir atrás de um profissional para entender, essa pessoa pode sim usar drogas para aliviar as vozes? Sim. E não é uma ferramenta que vai funcionar. Porque a gente já coloca, quando eles estão no serviço, serviço de saúde mental, que a medicação, você não se associa a drogas nenhuma. Por quê? Porque ao invés de proporcionar melhoras, vai piorar o quadro deles. Vai criar uma outra coisa ali no meio. Sim, você vai gerar uma outra dependência, né? Exato.
Não que o medicamento não seja uma droga, Uhum. mas eu vou estar associando outra droga. Sim. E não vou estar ainda buscando formas de cuidado. Uhum. Uhum. Existe uma evolução nesse paciente, Elidia? Quando assistido, quando acompanhado, e feito até uma intervenção medicamentosa, depois, claro, com evolução, o desmame e tal, existe a possibilidade dessa pessoa que ouve as vozes, depois de entender as vozes, voltar ao normal, por exemplo? Assim, normal, ninguém é, né? Vamos É, colocar assim, né? Que é, esse conceito de normal que a gente coloca é. Porque se você for olhar cada indivíduo, alguma coisa ele tem. exato. Então, não existe ninguém normal. É Uhum. que a gente colocou esses normal e anormal, assim, fica uma coisa meio estranha, né? É, Mas, assim, o que você vai proporcionar para ele? É uma qualidade de vida, uma forma dele conviver na sociedade, para ele conseguir diminuir a medicação. Porque a medicação que eles tomam paralisa eles, uhum. que são muito fortes e alguns tomam muitos medicamentos. Então, assim, eles têm até dificuldades até de falar, Pois que é. tem uns quando estão, assim, com doses muito altas de medicamento, eles não conseguem nem conversar com você. Uma outra pergunta. Quais os medicamentos adequados para esse tipo de público? Existe, como você acabou de falar, né, doses altas, doses mínimas, mas quais são os medicamentos que são é, indicados para poder fazer esse tratamento? Então, tem vários, Jaires, assim, que geralmente quem vai passar os medicamentos são psiquiatras, Hum? pelos serviços, aí eles passam risperidona, alprazol, aí eles, assim, depende da... Porque geralmente é aquilo que eu falei para você, você vai no psiquiatra, ele vai perguntar assim para você, ai, minhas vozes tá muito potencializada essa semana, Uhum. então vamos aumentar a dose do seu medicamento. E assim, o que eu faço? Eu paralisei a pessoa, eu não tratei ela. Exato. Eu só paralisei, porque a hora que essa dosagem, porque a gente sabe que cada vez que você vai aumentando mais as dosagens, cada vez eu Uhum. tenho que aumentar mais. Exato. E essas vozes, tanto as boas como as ruins, elas vão continuar. Uhum. Eu só vou estar paralisando o indivíduo. Que é Sim. isso que eu falei para você, que a gente não trata a ordem primária da doença. A gente sempre trata a ordem secundária dela, Uhum. que a primária seria esses eventos traumáticos, que eu Entendi. tenho que trabalhar. E é trabalhado o quê? Em psicoterapia. Legal. Só que a gente tem uma precariedade do serviço de saúde mental que eu não consigo produzir psicoterapia individual para todos os usuários, Olha que que é o interessante. correto. Aham. Olha que interessante que eu acabei de pensar aqui, mapear na minha cabeça. Assim como o TEA tem que ter uma inter e multidisciplinar, eu acredito que seja ali muito mais, claro, né? Existem psiquiatras que Sim, fazem isso, sim. né? E isso é uma coisa real, né? Na minha concepção, seria muito mais adequado eu identificar os traumas, trabalhar os traumas com o paciente, juntamente, se eu fosse um psiquiatra, juntamente com o profissional da psicologia, para afunilar todo esse conhecimento e dar as condições mediante ao quadro que acolhido, o paciente apresenta. Mas, infelizmente, tem esses caras aí no mercado aí, que, olha, vamos medicar para ver se ameniza, e aí paralisa a pessoa, paralisa. Gente, se você não teve oportunidade de ver uma pessoa assim, totalmente paralisada dentro de um ambiente, e eu já tive, e é desumano, Sim. desumano, porque a pessoa fica desesperada, a pessoa não sabe o que fazer, porque não é compreendida, não é ouvida, não é entendida,
e não tem muita ajuda nem da família e muito menos de profissionais, como a Elídia mesmo mencionou, né? E, Elídia, essas pessoas que têm, vamos supor que já está nesse grau de vozes muito agressivas, assim, essas pessoas conseguem identificar os traumas, mesmo nessa loucura dessas vozes, assim, potencializadas, elas conseguem, se você perguntar, se você der ouvido e elas se concentrar, elas conseguem identificar os traumas lá na infância? É assim, eu tenho que, igual você falou, eu tenho que criar um vínculo com a pessoa, primeiramente, para você conseguir estabelecer formas dela vir a conversar com você e você ouvi-la também. E com o passar, ela vai conseguindo. Porque eu já ouvi de uma pessoa que aí você vai ouvindo ela falando: ah, na minha infância, a minha mãe fez isso para mim. E por que você está trazendo isso hoje? O que significa isso para você? Ah, isso daí me gerou muito sofrimento. Aí você vai vendo, você vai trabalhando o sujeito. Por isso que eu falo assim, eu acho que toda psicoterapia, ela é centrada no sujeito. Exato. Todo tratamento, não importa se é psicólogo, se é médico, se é psiquiatra, todo tratamento da gente, ele tem que ser centrado na pessoa. Porque eu estou tratando um sujeito. E eu tenho que dar ouvidos para ele. E também saber ouvir ele. E isso daí, quando você ouve a pessoa e ela tem uma compreensão que aquilo que a pessoa tinha para ela naquele momento era o que ela poderia oferecer, ela vai produzindo sentidos para ela. Vão encaixando, né, as pecinhas no tabuleiro. Sim, e assim, é fantástico você ver o trabalhar das pessoas e ela indo juntando as peças e falando assim, nossa, agora eu entendi o porquê que eu gerei esse sofrimento psíquico para mim. Sim, o sofrimento que ela vem a carregar, vai há anos o sofrimento dela, por simplesmente uma coisa que ocorreu lá na infância, como você gosta de psicanálise, lá na infância, e na vida adulta ela não conseguiu mais gerar sentido. Aí a hora que ela consegue ressignificar esses sentidos, que é o que a gente busca no grupo de ouvidores de vozes, ela busca maneiras melhores do existir dela, né? Isso que ninguém vai conseguir explicar, maneiras para a gente existir, né? Sim, e olha, eu vou te confessar uma coisa, Elidia, a partir de segunda-feira eu tenho outro olhar com esses acolhidos que chegarem, porque no meu setting terapêutico a maioria são desses quadros. E eu com certeza ganhei já aqui várias ferramentas, várias questões para eu poder ter essa habilidade da identificação, do acolhimento e da oferta de ajuda. Eu acho que é esse o sentido do nosso trabalho. Sempre acolher, sempre estar pronto para ouvir. Né? E aí, olha que interessante. Duas pessoas aqui, quero colocar um comentário do Wagner. Wagner é um cara também que passou comigo, né? Eu faço menção todas as vezes que o Wagner, ele passou um tempo comigo dentro de uma comunidade terapêutica e se mostra hoje que deu certo resultado com o Wagner. E ele traz assim, ó, cerca de entre 5% e 28% da população em geral ouve vozes de outra pessoa. Ouvir vozes é uma alucinação auditiva, que poderão ser boas ou ruins, a gente já mencionou aqui, e pode estar associada com um problema psicológico na saúde mental das pessoas. Então, também a gente já falou aqui sobre a questão dos traumas, né? Então, Wagner, obrigado pela tua contribuição, obrigado por estar aqui conosco, e contribuir com o seu comentário. Né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. E aí, antes da gente chegar num outro comentário bem interessante, que é da Janaína também, não sei se conhece você, mas a
Janaína, seja bem-vinda ao nosso grupo, Janaína. Essas vozes, elas podem surgir, vamos supor que eu sou uma pessoa normal, não ouço vozes. E aí, no decorrer da minha jornada de vida, eu comece a ouvir vozes. Isso também acontece? Sim, acontece. A modificação, às vezes, do ambiente que você está, até existem nos estudos, que vamos supor, marinheiros que estão passando por altas temporadas fora de casa, com várias modificações na vida, no ambiente. Às vezes você começa a ouvir vozes. É que eu coloco assim, o Jairo, assim, quem que nunca ouviu vozes? Pois é, né? Eu, no uso de drogas abusivo que eu estava, eu ouvia a voz. É que você, às vezes, ouve alguém te chamar, você vai lá e não tem ninguém, não é? Então, assim, porque por isso que a gente coloca que a vozes, ela é uma experiência humana, e não há tratamento para vozes. Exatamente. Eu tenho que buscar formas de compreensão dessas vozes, porque eu não vou conseguir, não existe medicamento. Então, ela faz parte de mim, ela é real. Ela existe. Sim, até a gente, quando a criança tem lá, na fase do desenvolvimento, ela tem um amiguinho imaginário dela. E ela conversa com esse amiguinho. E assim, e aquilo que ela está conversando está gerando significado para ela. E a gente também, às vezes, você fala sem ter ninguém do seu lado. E a gente pega, vamos supor, essas pessoas que estão no surto, que estão com várias dificuldades, com coisas que ela não consegue mais conviver, e a gente quer simplesmente só tratar ela cada vez mais com medicamento. E aí, eu acho que a gente pode dar a dica até aqui, Elídia, para as famílias que não têm essa orientação, que sabem e convivem com esse tipo de integrante da família e não levam muito em consideração, não ouvem, não se sentem, acho que corresponsáveis por essa questão, para poder indicar e direcionar para uns profissionais adequados. Né? Fica a dica aí, você que tem isso na tua família, você tem integrante que faz esse movimento, fica a dica aí para que você identifique aí junto com ele e proporcione uma ajuda através de alguns profissionais. Aí a Elídia é uma delas. Obrigada. Então, mas assim, é uma forma assim, bem significativa para você ajudar o sujeito nessa parte que ele está passando, nas dificuldades, ouvindo, auxiliando e produzindo formas que venha a auxiliá-lo, não você a cada vez mais produzir coisas incapazes dele fazer. Porque às vezes a gente quer produzir ferramentas que as pessoas não conseguem se adequar. Metas inalcançáveis. Sim, que às vezes dizem mais respeito a nós do que a ela. Exatamente. Que eu acho que a problemática, vou colocar da minha categoria onde eu trabalho, que é o aconselhamento terapêutico dentro do setting terapêutico, dentro de clínica involuntária e voluntário, eu achar que o modelo de assertividade que aconteceu na minha vida vai dar para ele, e não é assim. Sim. Não é assim. Da minha vida, da vida do outro, decorrente do nível social, cultural, ambiental que ele vive, e aí eu tenho que traçar algumas coisas muito bem singulares, não funciona desse jeito. Né? E aí, olha que legal, a Janaína também antes de eu colocar uma pergunta, eu vou fazer um comentário dela aqui. Janaína Teixeira fala assim, meu filho, além da esquizofrenia, também é um dependente químico, faz uso de risperidona, alonzapina, clorpromazepina, clonazepam, Depaquene, mesmo quando ele está em uso, eu dou a medicação para ele é melhor não dar
por conta do uso ou da medicação mesmo usando? Acho que foi mais ou menos assim a pergunta dela. Ele é dependente químico? Exatamente. E também tem esquizofrenia. Daí a gente não sabe se é grau leve. Então, assim, o aconselhamento é, assim, você procurar um psiquiatra, e é igual a gente colocou, né, Jairo? Não tem como eu utilizar essas duas coisas juntas, né? Que, assim, drogas e medicamento, eles vão, às vezes, potencializar efeitos indesejáveis. Que às vezes, vamos supor, às vezes as pessoas elas vão procurar tratamento, vai passar com o psiquiatra. Às vezes ela não coloca para ele que ela é um dependente químico. E isso é bom você falar. Talvez por uma vergonha, talvez por alguma Sim. uma barreira que enxergue ali, que não é legal falar, mas a gente está dizendo aqui, pessoal, é coisa do cotidiano, coisa do nosso dia a dia. Com certeza existem profissionais, psiquiatras, psicólogos, enfim, outra gama de profissionais que vão te atender. E isso você encontra em alguns lugares ou até indicado, né, Janaína, no caso da Janaína aqui, até nós indicamos aí alguns profissionais, inclusive nós temos no nosso canal Recuperação em Foco, temos alguns psiquiatras e muitos psicólogos, inclusive está aqui a Elídia, para que você se oriente. Então, daqui a pouco eu coloco o arroba dela aqui também. Qualquer dúvida, pode acessar o canal, ela vai te acolher, vai te orientar da melhor maneira possível, tá bom? Que existem profissionais muito qualificados, muito bom. É bom a gente procurar a ajuda de um profissional. Muito legal. Uma outra coisa que ela coloca, ó, é possível um esquizofrênico, ao longo do tratamento, deixar de ouvir voz? Está falando um pouquinho sobre isso. Já falamos assim, que ouvir vozes, ela faz parte da experiência humana da pessoa. E não existe tratamento que vá funcionar para falar assim, você nunca mais vai ouvir vozes. Não existe. Existem ferramentas para eu produzir um sentido nisso que está ocorrendo comigo, que são as vozes. O que está ocorrendo? O que ocorreu? Existem ferramentas, essas são as ferramentas, mas que existem um tratamento adequado, não existe. E ela faz parte de mim, ela é real, ela é minha, ela faz parte do meu eu. E aí ela só vai ser entendida e compreendida se de fato for lá no trauma, for lá nas Sim. Se eu conseguir produzir formas de compreensão, exato, que é o que a gente busca do serviço de saúde mental. Produzir ferramentas de cuidado para essa compreensão. Porque hoje existem, assim, hoje a maioria está interligada a estudos universitários, nos grupos de ouvidores de voz. Por quê? Porque tem CAPS, às vezes tem, acho que no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem em Minas Gerais, também tem grupo de ouvidores de voz, tem em Campinas, que é uma cidade aqui perto. A minha cidade. E Ribeirão Preto também tem, que é interligado à USP. Então, assim, eles estão bem interligados a universidades. Por quê? Porque se busca estudos. Muita pesquisa, né? Sim. E quando existem pesquisa, então estão buscando formas. Claro. Muito bom. Formas de se trabalhar. Porque não tem assim, você vai fazer um tratamento que você nunca mais vai ouvir vozes. Não. Existem pessoas que ouvem vozes e trabalham, têm uma vida normal, convivem com outras pessoas normalmente. E existem até profissionais qualificados que ouvem vozes. Eu conheço. Sim.
E essas vozes, às vezes, auxiliam eles. Isso aí. E isso é, igual eu tinha colocado para você, isso daí é antigo. Se você buscar em coisas e registros históricos, você vai ver lá muitos filósofos que ouviam a voz. E, às vezes, a maioria, né? Elas auxiliavam. E daí a gente vai buscar nos contextos religiosos, também tem. Sim, eu ia mencionar isso. Tem muitos episódios, alguns não, muitos episódios, inclusive no nosso país, de pessoas que são de renome e que tiveram essa questão e desenvolveram. E hoje tocam a vida. Sim. E assim, vivem normal. E conseguem. Por quê? Porque ela produz um sentido para aquilo. Exato. Quando não há um sentido, aí eu fico meio que perdido. Bom, nós já estamos caminhando para o final, tem mais 2, 3 comentários, mas eu queria fazer um agora, no seguinte sentido. Eu sou o cara que eu acabo dando umas puxadas de orelha, né? Você que tem essa pessoa na tua família e procura se desvincular dessa pessoa dentro de uma instituição, primeiro ponto, isso não é certo. Tipo assim, olha o meu problema, segura o meu problema aí, fica 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos com o meu problema, e aí eu esqueço do meu problema. Por conviver com essa pessoa e por não ter as características de ouvir, de entender e compreender e direcionar. Então, tá tudo errado. Você que faz isso com um dependente químico, você que faz isso com pessoas que ouvem vozes, você que faz isso com esquizofrênicos, você que tem essa pessoa dentro da tua família e que simplesmente colocam dentro de uma clínica e só ligam lá para renovar a internação, nem para poder conversar com o paciente, nem para poder oferecer, olha, o que está precisando? Será que está bem? Isso acontece, gente. Vocês que, não sei se vocês estão atuando ou não dentro desse conceito, mas eu sei que eu estou falando. Não sei se a Elidia já presenciou isso, mas isso é fato. A pessoa, tipo, interna e esquece do familiar lá dentro. Por conta dessas problemáticas que são, a Elidia falou, são vozes que se aprende a conviver. E isso tem a intervenção medicamentosa, tem a intervenção terapêutica, enfim, isso tudo pode ser convivido, né? Assim como a dependência também. Compreendida, estacionada a compulsão e obsessão, eu volto a ser Jairo novamente, né? Enfim, vamos lá agora, mais uma pergunta. A Mari faz assim, ó, você acredita que a psicoterapia mais voltada para a reprogramação emocional seria eficaz nesses casos? Como esses eventos traumáticos eles estão muito interligados a emoções também, né? Então, assim, quando eu trabalho essas emoções, ela vai ter um significado, sim. Ela vai produzir um efeito para mim, né? Eu vou conseguir entender aquele estado emocional, o que ocorreu, o que gerou aquela causa. Então, toda a emoção que eu sinto, às vezes eu nem compreendo as minhas emoções. Porque às vezes a gente nem aprendeu o que é emoção. A gente tem que ir lá do início, é bem isso. Assim, a gente tem essas coisas que a gente não se conhece, né? Primeiro eu tenho que me conhecer. Então, e conhecer o que eu estou sentindo. Exato. Porque às vezes a gente não se compreende. Então, como que eu vou produzir significado se eu não sei nem o que eu estou sentindo? Que emoção que eu estou sentindo? Eu estou triste? Por que eu estou triste? Aquilo que alguém fez, que gerou aquela tristeza, era o que ela poderia oferecer para mim? Sim, às vezes sim. Às vezes ela não tinha mais nada para me oferecer. E eu queria que oferecesse outras formas de emoções. Então, a gente tem... Sim,
Às vezes a gente compreende aquilo que a gente quer compreender. E às vezes não é aquilo. Perfeito. Então, a gente tem que trabalhar bem as emoções da gente. E aí, ó, Wagner, olha assim, ó, eu ouvia vozes na época da minha adicção do álcool. Só por hoje estou limpo. Né? E conseguiu conviver. Conviveu com. Sim. E ele passou por essa etapa, né? Só por hoje estamos aqui. É isso aí. Há uma outra coisa aqui, ó. A Gisele fala assim, ó, boa noite. Eu, quando quero falar alguma coisa para alguém, por exemplo, eu falo sozinha. Tudo o que vou dizer, eu falo sozinha, tudo o que vou dizer é normal. Então, assim, eu entendi assim que antes dele falar para ela falar para uma pessoa, ela repete para ela. Isso é normal? Se para ela é normal, É isso aí. né? Quem que somos nós para falar que não é normal, né, Jair? Exatamente. Se é a forma que ela tem, assim, que ela acha melhor, vamos por às vezes, você tem dificuldade de conversar com uma pessoa, você vai ensaiar, como dizemos, a gente vai ensaiar antes para depois falar. Se a gente se sente bem assim, tá tudo bem. Sim, é. Se você está se sentindo bem, não existe maneiras corretas, né? O que é correto para você vai ser. A gente tem que assim buscar as formas que a gente se adapta melhor naqueles ambientes, né? Até porque não é que às vezes a gente procura muitas coisas que são impostas para a gente, né? Já está acostumado, né? As pessoas Sim. determinarem algumas coisas. E às vezes a gente é muito determinado e a gente acaba não sendo a gente mesmo. Exatamente. Bom, pessoal, se eu continuar aqui, eu tenho uma série de perguntas, mas vamos contribuir com a Elídia numa outra ocasião, vamos construir as agendas, né? Faço questão, Elídia, de você voltar para a gente bater mais um papo a respeito disso. Isso é um assunto muito pertinente, ainda mais nos nossos dias, né? A gente vê aí tantas pessoas que fazem uso de drogas nas ruas, tendo essas vozes muito de perto, né? Muito de perto. Então, aí eu tendo, como me afastar das pessoas, parece que se esquivando é melhor, mas não é o sentido. O sentido é o oposto. Eu preciso acolher, eu preciso entender para tirar essa pessoa, talvez, do sofrimento das ruas, da substância, para o sofrimento das ruas, da não compreensão das vozes, enfim. Mas vamos trazer mais oportunidades aqui para a gente bater um papo. Né? Queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente já ir finalizando. Eu queria agradecer, primeiramente, a você por ter me convidado. Espero ter contribuído, ajudado de alguma forma, esclarecido algumas dúvidas. E a gente está aqui para o que precisar, a gente colaborando, sempre assim, podendo ajudar o outro. Eu acho que é a ferramenta melhor que a gente tem para trabalhar. Quando você proporciona ressignificação para as pessoas. E assim, eu acho que não importa que local que ela esteja, igual você colocou, na rua, em qualquer lugar, porque a gente, às vezes, estigma muito essas pessoas que são pessoas em situação de rua, e eu acho que tanto as pessoas que estão no serviço de saúde mental, os usuários, eles têm muito para ensinar para a gente. E quando você se deixa ser ensinado por eles, eu acho que você se torna um profissional muito melhor. Eu já te falei que segunda-feira eu já vou começar a colocar em prática o que a gente conversou, então é muito bom aprender, é muito bom trocar figurinha, é muito bom entender de uma maneira diferente. Porque às vezes a gente acha que aquela teoria que a gente aprende na faculdade, ela é essencial, mas eu acho que o ser humano, ele é essencial para a nossa formação, não só a teoria. E assim,
Eu sou suspeita para falar para você de saúde mental, Né? porque eu acho que assim eu tenho um aprendizado muito grande com eles. Uhum. E eles abrem o seu olhar para novos horizontes. Exato. Eu Você tenho. consegue, você consegue olhar além daquilo que você está vendo. É isso aí. Bom, pessoal, obrigado novamente. Você que veio pelo YouTube, contribuiu com o seu comentário, você que compartilhou essa live. Essa live vai ficar gravada no canal. Indique pessoas, acesse o canal, acesse lá o sininho, para que você receba as notificações de toda a. Não, tem fazendo barulho aí. De toda a nossa programação no seu celular. Que vocês sejam bem-vindos, vocês que entraram hoje, né? Estiveram aqui conosco. E durante a semana vai ter muito mais programação. Conte conosco para trazer para vocês. E todas as quartas-feiras, lembrando que a Priscila Damião vai estar aqui a partir das 8 horas, trazendo o assunto de codependência. Você que tem aí um dependente químico dentro da tua casa, que quer compreender um pouquinho mais as características do processo da codependência, permaneça no canal todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas. Tá bom? Queria só deixar uma última frase aqui, diz assim, ó: em meio às dificuldades que se encontra as oportunidades. Então, se você tem essa certa dificuldade de lidar com esse coisa que a gente tratou hoje, é através dela que você vai ser aperfeiçoado. Eu creio assim. Então, Elídia, mais uma vez, obrigado. Esse é o canal da Elídia, está aí divulgado. Tá? Acesse lá. Ela vai te entender, ela vai te compreender, ela vai te aceitar e vai te acolher todas as suas dificuldades que vocês tiverem aí. Tá bom? Elídia, obrigado, Deus abençoe. Fica só mais um minutinho para a gente encerrar.